Olá a todos, aqui é o Bruno Marques, eu sou treinador na área de expansão da consciência com foco em física quântica e lei da atração. O tema de hoje é Yin e Yang, arquétipos, vamos falar sobre destruição criativa e o caos. Nesta palestra você vai compreender como funciona o universo e como que a movimentação das energias, como que funciona esse processo de movimento no universo. Nada está parado, tudo está em movimento e você vai compreender como que funciona essa dinâmica entre forças opostas, porém complementares. Vamos explicar como que funciona este processo do Yin e Yang, que é a base dos modelos arquetípicos. Vamos explicar também como ter sucesso, como conseguir obter prosperidade no universo a partir do caos. A primeira coisa que nós temos que compreender é a base de todo o universo. Há um princípio do taoísmo que se chama-se Yin e Yang. O que esse princípio quer dizer? Que há duas porções que parecem ser opostas, há uma ligação. Quem conhece a figura do Yin e Yang consegue compreender o que eu estou dizendo. E quem ainda não conhece esta imagem, você pode digitar no Google ou em qualquer lugar Yin e Yang para que você possa compreender o significado deste símbolo. É um símbolo extremamente poderoso, é um símbolo que resume milhões de palavras, ensinamentos, se resumem neste símbolo. Então é um símbolo em que nós precisamos meditar, observar, porque há muita sabedoria neste símbolo Yin e Yang. Então neste símbolo, que ele é em formato circular, nós temos uma parte representada pela cor preta, por exemplo, e uma outra parte representando pela cor branca, que eles estão em lados opostos, porém interligados, e há um pontinho do preto está no branco e um ponto da cor preta está na branca. O que isso quer dizer? Ok, você deve compreender. A primeira coisa, né, que vem na mente talvez seja que os opostos se complementam e ao mesmo tempo eles são energias opostas. Parece que é uma dualidade, que são forças antagônicas. Então, na verdade, o universo ele precisa dessas duas energias. São energias fundamentais no universo. Uma não vive sem a outra. Enquanto a energia do Yin representa os aspectos femininos, não no sentido simplesmente de sexualidade ou de sexo, mas representa aspectos femininos, eu vou explicar depois, da criação. E a energia Yang, uma energia de mais ação, uma energia de saída da zona de conforto, vamos dizer assim, ela representa aspectos masculinos da divindade. Embora a divindade nós não classificamos como ou um deus ou uma deusa, mas a divindade ela tem como se fosse personificações. Isso já existia, por exemplo, na mitologia grega, que nós falamos dos deuses. Nós compreendemos pela mecânica quântica que tudo emerge desse oceano primordial, do vácuo quântico, uma única energia, uma fonte infinita. Ok, Deus é um. Porém, a expressão dessa divindade, a expressão do todo é uma fragmentação. Então nós podemos sentir Deus de infinitas formas, com uma conexão em maior grau ou em menor grau com um determinado arquétipo. Os arquétipos masculinos e arquétipos que representam mais traços femininos,
são, vamos dizer assim, derivados desse primeiro princípio organizador do universo, que é as energias Yin e Yang. A própria teoria do Big Bang diz que o nosso universo surgiu a partir de uma explosão e que dessa explosão sobrou uma ínfima parte. Isso quer dizer que o todo, Deus, na sua inteligência suprema, na sua inteligência infinita, ele criou este universo. É uma das teorias que explica a criação do universo, mas existem outras. A pergunta é, por que sobrou uma ínfima parte? Poderia ter sido uma destruição total, uma explosão total, mas o que nós temos hoje, né, desse universo físico é algo muito amplo de dizer, porque nós temos muitas galáxias, dimensões que nós nem imaginamos, mas focando aqui um pouco na questão do nosso próprio universo, da nossa galáxia e do nosso planeta, essa teoria explica, com uma das teorias que explica então como que surgiu o universo, através desse choque, porque a explosão, que é uma destruição, é um choque das polaridades, mas lembrando que há uma inteligência suprema que está regendo esses processos, que a física tradicionalista não consegue explicar. Há uma energia suprema que está administrando tudo isso, porque como que sobrou uma pequena parte, que é o universo em que nós estamos hoje? A explicação disso é o amor. A fonte é amorosa, o todo quer experienciar. Nada que ele cria tem o objetivo de ser desperdiçado. Nada que o todo cria tem o objetivo de simplesmente ser uma coisa por acaso e que simplesmente se destrói e se termina. Nós fomos acostumados, por conta do paradigma materialista, a acreditar numa morte como se fosse um processo de destruição total. Você querendo ou não, todos nós lidamos com essas movimentações de energia de Yin e Yang. Há muitos processos que são regidos pelos arquétipos. O momento em que você escolhe de que forma você vai encarnar é um arquétipo, é um aspecto da divindade que está regendo isso. O seu desencarne, quando você está desencarnando desta vida, ocorre um processo de transmutação, um processo de transformação, uma mudança de percepção, uma mudança da forma como se enxergam as coisas, é uma passagem. Então toda a energia no universo ela é dinâmica. Nós sempre estamos em movimento junto com a fonte. E todos nós estamos entrelaçados. Todos os modelos arquetípicos, todas as pessoas com seus diferentes tipos de personalidade estão de forma a complementar. Até isso foi muito bem pensado e foi muito bem planejado por Deus ou por todo. E eu não estou falando aqui de uma questão de religião. São os fundamentos do universo, que você pode pesquisar isso por outras linhas, por livros, estudos espiritualistas. Você chegará também em um conceito parecido, em uma ideia que será muito parecida do que está sendo explicado aqui. Então o universo está sempre em movimento. Movimentação de energias. Diferentes modelos que se interagem, atributos da fonte que conversam entre si, que interagem, e o todo vai experienciando e o todo vai ganhando informação. Quando nós transcendemos o paradigma materialista e começamos a compreender melhor o paradigma quântico, compreendemos que
a fonte, o todo, não é uma energia, uma vivência estática, mas sim algo que sempre está em movimento. O todo está transcendendo a partir da nossa própria experiência e nós, por ressonância, também estamos atrelados a esta frequência, estamos também recebendo luz da fonte para que nós possamos transcender. Muitas pessoas acreditam que o processo de transcender, que o processo de expansão da consciência se baseia-se apenas em fazer orações, meditações e buscar atingir frequências elevadas. Isso é algo que funciona de forma parcial, porque é um processo muito mais intenso. Algumas pessoas acreditam que se eu focar na espiritualidade, eu vou ter dias de alegria todos os dias, dias de intensa fortuna todos os dias, não precisa fazer nenhum esforço e tá tudo certo, não faço nenhum esforço, como se Deus tivesse preparado toda uma vida aqui de extrema abundância para mim. Nós podemos chegar num grau de evolução em que nós vibramos, 100%, vamos dizer assim, do tempo na energia de prosperidade, de abundância, de plenitude. Porém, nós passamos por um processo de individuação, que significa nós nos relembrarmos dessas qualidades divinas. Por uma questão da forma como esse universo ele é projetado, como ele é planejado, nós momentaneamente nos esquecemos de quem nós somos, vamos dizer assim. Porém, a centelha está lá dentro de nós. Porque o todo ele quer ganhar experiência, ele quer ganhar novas informações. Então nos esquecemos temporariamente de quem nós somos. Porque se fosse apenas o todo, sem nenhuma divisão, não haveria nenhuma interação, não haveria nenhum dinamismo. E seria uma total zona de conforto. Então o todo, Deus, a fonte, ela vai emanando seres, ela é como se fosse próprias ramificações da fonte. Então eu, Bruno, meu RG cósmico, sou uma ramificação de um aspecto da fonte, que quer experienciar, que quer viver, que quer agregar novas informações, que quer aprender. E assim sucessivamente. E assim vai acontecendo com todos os seres do universo, desde os animais, as plantas, minerais, vegetais, todos os reinos, todas as formas de vida, passa por esse processo que nós chamamos de conexão, conexão com a fonte. Nós estamos retornando à fonte, porém esse retorno para a fonte ele traz novas informações, que se não houvesse essa separação momentânea, não haveria esse crescimento, essa troca de informações. Então essa troca de informações é necessária para o próprio crescimento do todo, como sendo uma energia, dinâmica. E uma das formas que o todo trabalha para gerar essa expansão, para gerar esse movimento, é através do choque dos opostos, que Jung também fala sobre isso, desse choque dos opostos, Yin e Yang, que parecem ser energias que se divergem, mas elas são extremamente complementares e são elas que trazem o crescimento. É como se um tirasse o outro da sua zona de conforto. Um exemplo do que você pode entender sobre movimentação de energias Yin e Yang é o fluxo, por exemplo, das estações: outono, primavera, verão, inverno. Dia. O que é dia? O dia é luz, está branco. Porém, o dia ele vai, conforme as horas vão passando,
ele vai perdendo sua luminosidade, mas ainda há luz, e então a ausência de luz, né, vamos dizer assim, torna-se a escuridão. A escuridão é uma ausência de luz, mas há um pontinho de luz lá. O princípio do Yin Yang, há um ponto de luz lá, que no outro dia, a noite não é eterna, no outro dia começa a amanhecer. Quer dizer, dia e noite são coisas absolutas ou são coisas relativas? Quando você diz hoje é dia ou agora é noite, na verdade nós estamos querendo dizer que talvez seja 99% dia e 1% noite, ou quando está quase amanhecendo, 10% dia, 90% noite. É como se fosse um processo. Então esta energia está se movimentando. Para você compreender os princípios da energia Yin Yang, observe os movimentos da própria natureza. Nada está parado, tudo está se movimentando. Então, essa movimentação da energia gera o crescimento. E, considerando a evolução do próprio ser, temos que considerar aí a questão do ego, que no começo, vamos dizer assim, no começo das nossas experiências, é um ego que ainda está mais enrijecido. É um ego que ainda ele se sente separado da centelha divina, do Deus que mora em nós, o que Jung também chama de self. Nos vemos separados. Então o ego começa, né, o próprio processo. O ego também não deixa de ser um arquétipo. Todos têm esse mesmo modelo, né, o ego. Porém, esse ego ele passa por um processo, ele é dinâmico. O que é o ego? Falando de uma forma bem simples, é a sua própria vontade, a sua própria intenção. Como humanos, né, nós já temos autoconsciência. Os animais são mais guiados, por exemplo, pelos instintos. Então, é um processo, esse ego ele vai se moldando e nós vamos expandindo, nós vamos crescendo em termos vibracionais. A princípio o ego ele enxerga tudo como separado, ele enxerga as coisas como partes separadas, mas o todo ele já projetou todo esse processo, né? O todo sabe, Deus sabe, não deixou nada na nossa criação sem um fundamento. Então, inevitavelmente, nós chegaremos no ponto de individuação que Jung fala. Inevitavelmente, nós chegaremos nesse ponto. Porém, o ego, as experiências da vida, as situações que ele mesmo vai atrair, que ele vai criar para que sejam transmutadas e sejam trabalhadas. E essas questões, elas vão vindo à tona, todos os desafios e bênçãos também que a pessoa precisa passar, ela vai sendo trabalhada. Até que os anos, vamos dizer assim, vão se passando, embora em física quântica a gente não considera, né, o tempo, o espaço é algo muito relativo, na verdade tudo existe simultaneamente, mas que vocês possam entender, por exemplo, na nossa história, nós estamos chegando num ponto de evolução da nossa consciência em que começa a haver uma abertura maior para as frequências mais elevadas, que começa aqui a partir da sensação do nosso centro cardíaco. Então o ego passa a
olhar menos, vamos dizer assim, simplesmente para os seus próprios interesses. Ele ainda, né, nós ainda temos um ego muito enrijecido nesse sentido, a humanidade. Porém, como a energia ela é dinâmica, o movimento do universo, os próprios acontecimentos, essa movimentação que não depende só de nós, a todo o universo, a infinitos seres, toda essa interação no universo está gerando movimento. A interação entre famílias, a interação entre seres humanos, a interação entre a economia, governos, tudo isso está gerando um crescimento, de um jeito ou de outro. Depois eu vou explicar de que forma que ocorre esse crescimento. Então, essa movimentação de energia, tudo levará o ego a se unificar com essa centelha divina, uma questão de tempo. Agora, quais são os fatores que atrasam esse processo da unificação, né, do ego passar a servir o self? Autossabotagem, zona de conforto, ciúmes, inveja, competição. Nós podemos observar vários casos onde este ego ainda está mais enrijecido. E nós estamos caminhando rumo ao fluxo da totalidade. No fluxo da totalidade, já não existe mais essa necessidade de criar conflitos, guerras, mortes, criar artificialmente uma escassez de recursos. Não quer dizer que em dimensões elevadas não há choque, não há movimentação de energia. Essa movimentação de energia ela ocorre em todas as dimensões da realidade, porém de forma mais sutil, porque nas dimensões mais elevadas, onde estão seres de altíssima luz, eles também conversam, eles também estão interagindo, eles também estão ajudando, né, no planejamento das hierarquias espirituais a escolher o melhor aqui para o nosso planeta. Eles administram, e nessa administração há muita conversa. Do lado de lá funciona também dessa forma. Uma conversa, uma administração. Quer dizer que há uma contraparte. Porque enquanto há algumas dimensões da realidade, planetas, que estão vibrando na carência, numa dor, onde ainda há muita competição, mas como é aquilo que o ego ainda consegue enxergar, este ser está no planeta que ele deve estar. Ele está no lugar onde ele deve estar. Quando ele vai transcendendo, então quando nós, por exemplo, transcendemos os nossos instintos mais primários, os instintos, por exemplo, de sobrevivência, então os seres, não só seres humanos, porque eu acredito que há infinitas formas de vida no universo, partindo, né, desse pressuposto de primeiro atender necessidades básicas, comida, sede, sobrevivência, partimos depois para uma busca do relacionamento. O ser humano, os seres, né, são sociáveis. Então começa a se desenvolver um sentido de pertencimento a um grupo. E aí que nós vemos muito forte também a atuação de Yin e Yang, dessas forças que são complementares. Depois o ser humano começa a exercer cada vez mais o seu poder, que é a terceira dimensão, exercício do poder, de sua autoridade. Isso é neutro, vamos dizer assim, mas pode ser canalizado para fins construtivos ou para fins que visam somente o próprio interesse. Então nós temos uma problemática do planeta Terra, que vocês podem estudar, que vocês conhecem, ou que vocês intuitivamente sentem esta energia impregnada no inconsciente coletivo. Ainda sentimentos, sensações mais densas.
mas que estão sendo trabalhadas. E aí que entra uma das discussões aqui desta palestra. Será que o todo não está vendo? Será que o todo não está cuidando? Deixou simplesmente ao acaso o ser humano criar tantos conflitos, tantos problemas de relacionamento, dores, mortes físicas muitas vezes desnecessárias? Muitas vezes algumas pessoas se questionam: o que está acontecendo? Por que eu ainda estou presenciando isso? Nesse ponto, duas coisas são importantes ressaltar. Primeiro, a questão do propósito de estar aqui. Nós somos uma família espiritual, não devemos nos esquecer disso. Todos os membros que habitam este planeta, há, em última análise, uma semelhança de valores, de ideias. É óbvio que nos diferenciamos quanto ao maior grau ou menor grau de compreendimento, de compreensão das leis do universo, enquanto alguns criam mais conflito, outros criam menos conflito, ou até chegar mesmo na ausência de conflito. O que nós vemos em termos coletivos é um reflexo de como estas pessoas estão internamente. Como que essas pessoas ainda estão no seu estado vibracional. Então não existe um outro lugar, talvez poderia ser mais apropriado para mim. Você está no lugar que você precisa estar, no planeta em que você precisa estar, porque é aqui em que o seu ego vai aprender, é aqui em que o seu ego vai adquirir novas informações, vai buscar novas experiências. É aqui. No nosso campo eletromagnético, o que nós trazemos de nosso campo eletromagnético? Trazemos toda a carga, tudo que nós passamos, dos nossos ancestrais, das nossas vidas passadas, e todo o emaranhamento quântico da sua própria família. Você não encarna numa determinada família por acaso. Você tem um motivo de estar ali. Então nós encarnamos nessa situação, na família X, tudo planejado, tudo no cronograma do todo, tudo certo, para que nós possamos transcender aquilo que nós precisamos transcender, aprender e vivenciar. Nós temos a centelha divina em nós, mas nós não viemos prontos, porque é essa informação que nós vamos ganhando, encarnação por encarnação, vida após vida, passagem por passagem, relacionamento após relacionamento, que nós vamos ganhando, que nós chamamos de complexidade. Então o processo não Deus nos dá de graça, vamos dizer assim, o seu amor. Ele já dá isso de graça. Ele já nos coloca por sua bênção uma centelha divina em nós. Mesmo que num processo inicial da evolução, você está numa forma primitiva, que você ainda nem se lembra da sua verdadeira qualidade. Mas essa centelha foi plantada. E através das experiências você vai se lembrando de quem você é. É assim que funciona o processo de evolução. Porque se tivesse tudo pronto, tudo já estivesse pronto, não haveria o que nós chamamos de interação. E isso poderia ser muito prejudicial para o ser. Ele não pode se sentir aprisionado. Então o todo, ele derrama você como uma experiência, e você vem a esse corpo físico para experienciar, para aprender, para desenvolver as suas qualidades. Porque se é apenas o todo com ele mesmo, não há uma individuação desse todo. Não haveria o seu RG cósmico. Então, nós somos a personificação da divindade, cada um uma personificação da divindade,
para experienciar, para vivenciar, para trazer para a vida real um crescimento, para trazer algo em si, um propósito. Então não existe um ser no universo, não existe alguém que não tem um objetivo nessa encarnação. Cada um tem o seu objetivo, um propósito a cumprir nesta encarnação. Do seu RG cósmico, da sua necessidade do que você tem que vivenciar. Porque nós temos essa individualidade. Então, essa individualidade também é representada, né, revestida pelo ego, que por um momento se esquece, mas não completamente, se esquece do todo, e o seu caminho é se unificar e conhecer a fonte. Então começa lá num planeta primitivo que está de acordo com aquele estágio, vamos dizer assim. Ali ele vai aprendendo, ali ele vai crescendo e assim vai. O homem, por exemplo, se você estudar em toda a história da humanidade, o homem foi aprendendo a dominar os seus instintos cada vez mais. O homem aprendeu a caçar, o homem aprendeu a fazer o fogo. Então ele tem que passar por essa experiência porque ele vai ganhar informação com isso. Uma vez que um primeiro ser humano aprendeu, por exemplo, a fazer o fogo, e veja que isso não é por acaso, porque como que ele teve essa ideia? Como que ele descobriu que se juntasse algumas pedras, algumas coisas, fizesse um procedimento, teria fogo? Foi simplesmente por acaso, pelo seu cérebro? Não. A questão é que há uma inteligência superior que está guiando. Inclusive o desenvolvimento tecnológico, há uma inteligência superior, há arquétipos que estão regendo o próprio desenvolvimento tecnológico. Não é simplesmente o ser humano que tem essa ideia do seu próprio cérebro. Claro que ele vai utilizar o seu cérebro, ele vai utilizar toda a sua inteligência. Mas em última análise, há informações que transitam, que chegam do vácuo quântico e que inspiram a humanidade. Desde desejos até um pouco mais primitivos, até desejos, criações mais complexas. Então Deus já deu uma capacidade, ele inspira, mas também dá capacidades ao homem que ele possa ele mesmo descobrir formas para viver melhor. E muitas vezes nesse caminho, por negligência, muitas vezes por não ouvir a fonte, pela questão do próprio estágio evolutivo, o homem ainda acha muitas vezes que é necessário criar conflitos. Que é necessário destruir o outro. Então veja que é um processo. Não adianta você pegar uma pessoa que está lá num planeta muito primitivo, onde eles criam mais conflito, onde eles não têm essa visão, e você tentar explicar com as suas palavras que não é assim que funciona. Você simplesmente tentar explicar. Uma coisa é eu estar falando isso daqui numa palestra onde tem pessoas que já estão prontas para subir um degrau, que estão prontas. Mas se eu chegar com o meu conhecimento aqui e para um planeta extremamente primitivo, eles não vão compreender, eles não vão entender a mensagem. Mas não quer dizer que o todo não está lá. Para aquela época, para aquele modelo como a forma de vida existia ali, pode encarnar naquele planeta um ser de muita luz, porque tudo tem a contraparte. Não existe um planeta só com seres das trevas, porque aí também não haveria crescimento. O todo, sabendo dessa dinâmica, tem os seus arquétipos, tem tudo que rege, então ele está mandando também seres, para passar a verdade. Se vocês estudarem a nossa história do nosso planeta, antes de Cristo já tinha mestres como Sócrates, Platão, Jesus, explicando como que funciona. Porém, a linguagem de uma forma diferente. Porque a linguagem precisa estar adaptada
com aquilo que as pessoas ainda enxergam naquele momento, com aquilo que as pessoas estão preparadas. Então, em qualquer estágio, em qualquer etapa da evolução, sempre haverá um ser de mais luz para ajudar aqueles que ainda não enxergaram. Então, até mesmo os seres que, por exemplo, que aqui nós julgamos que são prejudiciais, mas num outro planeta podem ser extremamente úteis, porque eles têm mais conhecimento, eles já dominaram algumas coisas. Pode ser, não quer dizer que será, mas o universo ele trabalha com esse choque de polaridade. Não existe um lugar somente em conflito. Mesmo num lugar onde há somente paz, os espíritos de luz, não há aquele conflito, por exemplo, de um matar o outro. Não existe essa questão mais de morte física nos planetas de muita luz. Mas existe estudo sem parar. Os seres de luz estão trabalhando diariamente, dia e noite, inclusive para administrar os outros planetas de vibração inferior, porque tem que ter uma contraparte sustentando. Então é graças ao amor desses seres de infinita luz, que estão em dimensões mais elevadas, a quinta, a sexta, a sétima, a 12ª e por aí vai, uma forma didática de falar, eles estão colapsando por nós. Eles estão fazendo o melhor que eles podem, planejamento, trabalho, então eles não estão na zona de conforto. Então há um atrito nesse sentido. Não há mais conflito entre eles, porque ali só existe ajuda mútua, a abertura do cardíaco é total, então o que existe é crescimento, mas há uma interação de uma forma ou de outra, há os arquétipos que administram esse universo. Então, quando as pessoas acreditam que está havendo uma destruição, essa destruição eu chamo de destruição criativa. É um choque de opostos. Talvez muitas humanidades deixaram de existir, mas lembrando, nós compreendemos que a vida é eterna, é uma mudança de formato, uma mudança de padrão físico e cada vez menos denso, cada vez mais sutil. Então, o que significa esse princípio da destruição criativa? Que o todo está criando, o todo também está crescendo a partir do caos. Onde parece que é como se tudo se descriasse. Da mesma forma que nós podemos criar no universo, nós podemos descriar. O que nós chamamos de movimentos de expansão e movimentos de contração. Se é só expansão, o ser não aguenta essa carga energética, que é uma energia de muito movimento, é uma energia de muito crescimento. Mas é necessário também um tempo para refletir, um tempo para a adaptação das mudanças, um tempo para se envolver, se entregar mais aos sentimentos, à conexão da alma, em momentos de pura ação, de puro trabalho. Então, a energia de expansão, ela é muitas vezes para tirar as pessoas da zona de conforto. Vamos sair da zona de conforto, vamos fazer. Porque se nós tivéssemos, por exemplo, uma sociedade totalmente parada, nós não teríamos nenhum tipo de desenvolvimento, seja na medicina, seja na tecnologia. Então o ser humano ele é instigado a pensar, e os seres no geral a pensar, raciocinar, pensar em formas de como podem viver melhor, como podem satisfazer as suas necessidades. Ainda que de forma primitiva, o ego visa os próprios interesses, mas não podemos esquecer que nunca estamos sozinhos no universo. As famílias, porque em última análise, se você pensa apenas em si, isso pode gerar uma escassez de recursos e terão problemas. E quando isso acontece, também
através o cérebro dessa pessoa, o seu próprio ego vai ter que pensar, raciocinar de como resolver problemas, porque consequentemente poderá faltar para ele mesmo, se não fizer bom uso dos recursos que a fonte entrega. Então veja como a evolução é um assunto muito complexo, como o poder precisa ser trabalhado, precisa ser negociado, precisa ser discutido, tudo que vai ser feito. Se mesmo aqui num planeta de terceira dimensão, as pessoas que estão no poder precisam conversar e negociar se vai fazer uma guerra, se não vai, porque está tudo interligado. São muitas consequências. E até mesmo o ego vai visar os seus próprios interesses. Em alguns momentos até, isso também não quer dizer que o ego da terceira dimensão, ele anula 100% dos interesses coletivos. Não há também como nós ignorarmos 100% do outro. Embora ainda na nossa humanidade há uma predominância dos interesses individuais, mas não quer dizer que não há decisões que visam o coletivo, porque não tem como ser só uma coisa. Então, há essa conversa, esse atrito, esse choque, vamos dizer assim, essa interação de diferentes personalidades, de diferentes modelos arquetípicos, para que se chegue a uma negociação, vamos dizer assim. O objetivo de todo relacionamento aqui no planeta Terra, em última análise, seria o crescimento. Mesmo depois de muitos conflitos, e nós até energeticamente falando podemos compreender isso, pelo conceito do perdão, o objetivo final, vamos dizer assim, seria que todos se negociassem, aprendessem a se respeitar, aprendessem a se amar, a um ajudar o outro, eliminação dos tabus, preconceitos, zona de conforto, interesses individuais. Então todos conversariam, negociariam, um aprenderia com o conhecimento do outro e todos teriam crescimento. E nós estamos nesse processo. Nós passamos por isso de uma forma ou de outra. Porém, o processo ainda ocorre de uma forma um pouco mais intensa, egóica, vamos dizer assim, para aqueles que ainda não transcenderam. Para os que já estão nesse processo e compreendendo a complexidade da fonte, ao mesmo tempo até uma simplicidade de que nós somos todos um, de que nós estamos interligados, nós seres, passamos a nos negociar, passamos a compreender, isso é o chakra cardíaco, passamos a compreender o outro em sua plenitude e respeitar o seu ponto de vista. Então todos começam a conversar, todos começam a decidir por coisas que vão beneficiar o planeta. É a abertura do chakra cardíaco. Então por isso que os seres de luz são também diversos, mas eles conversam, eles interagem, visando o nosso crescimento e não visando uma destruição, visando algo positivo. Então, o princípio do caos, da destruição criativa, ele acaba sendo muito intenso ainda para nós. Então, mesmo quando o ser humano escolhe optar pelos interesses particulares, ele também vai ser regido, vamos dizer assim, por um arquétipo. Porque o ser humano não pode simplesmente pegar e falar, então eu vou destruir o mundo inteiro. Eu vou pegar uma bomba e vou explodir o planeta inteiro. E não é assim também que funciona. Não há como. Isso nunca aconteceu na nossa humanidade e nunca vai acontecer. Então nós temos até que tomar cuidado com essas falsas teorias sobre fim do mundo. Porque não devemos esquecer que há uma inteligência suprema que está regendo isso. Ninguém tem o poder absoluto senão o todo. Deus está cuidando, Deus é a inteligência suprema. Então não há destruição. Isso deve ser claro porque há muitas pessoas tentando amedrontar as pessoas com relação a isso. Então aqui eu estou trazendo o conhecimento de que Deus está cuidando, de que há uma hierarquia cósmica, de que há uma hierarquia de espíritos de alta luz que estão cuidando de nós, que estão cuidando do nosso planejamento, dos rumos que a nossa humanidade está tomando, das conquistas e também dos desafios, aquilo que a humanidade ainda não está transcendendo. Então,
Há todo um projeto da própria espiritualidade, dos espíritos de luz, negociando, enquanto também somos inspirados, somos intuídos a expandir a nossa consciência. Então, é um reflexo de nós mesmos. Qual é o caminho para nós conseguirmos expandir a consciência? O caminho para que nós possamos expandir a consciência é o amor. O amor é que cria tudo. O amor é que traz a verdadeira construção. A verdadeira explosão de amor, a explosão do amor, ela traz um crescimento muito grande a nível coletivo. Então, o amor, nós estamos aprendendo a amar. Aquilo que eu falei, quarta dimensão é justamente a abertura do chakra cardíaco. Parar de enxergar o outro como uma parte separada. Ou você achar que no planeta não terá consequências de você destruir os recursos naturais, destruir em massa seres que habitam aqui, destruir os nossos recursos, como se não houvesse amanhã. Então, a humanidade, no geral, ainda não respeita os recursos do planeta, faz mau uso. E algumas pessoas escolhem passar por isso. Mas no momento em que nós estamos, já é possível escolher uma forma mais sutil de iluminação, focando na solução, no amor, a ausência de conflitos. Todos se entendem, todos conversam, não falta para ninguém, tá tudo certo, estão todos felizes, muito bem. Mas ainda nem todos na humanidade acreditam que há para todos, que os recursos são abundantes, que todos podem crescer, todos podem evoluir. Então, quando a pessoa se escolhe opor ao todo, eu vou me opor ao todo, eu vou trabalhar dia e noite me opondo ao todo. Precisa haver um processo no universo para reger isso, porque também não pode ficar à solta. Se você deixar um ser humano à solta, ele pode criar um caos muito grande no universo. Então, se vocês observarem na história da humanidade, mesmo com muitas guerras, momentos de guerra, sempre tem aquele intervalo que são momentos, tem que ter uma trégua. E há um arquétipo que também rege esse aspecto, porque não dá para ser só conflitos, não dá para ser só uma energia. Então, essas energias estão trabalhando para o nosso crescimento, que são as energias yin e yang. As energias masculinas e femininas dão a base, dão a forma, vamos dizer assim, para os arquétipos. Elas são a base dos arquétipos, yin e yang. Alguns arquétipos trabalham mais aspectos masculinos e alguns arquétipos trabalham mais aspectos femininos, representando atributos da divindade. Como que nós podemos entender atributos da divindade? Eu, Bruno, como canal desses atributos, esses atributos são sensações que a partir do processo de expansão da consciência nós podemos sentir com maior intensidade conforme nós expandimos a nossa consciência. Vou explicar, vou dar alguns exemplos de atributos sagrados. Amor, liberdade para você se expressar, harmonia, movimento, ação e por aí vai. Sabedoria, saúde são atributos da fonte. A fonte tem intrínseca todos esses valores. Então, os arquétipos representam e trazem energia, trazem esses atributos também. Os arquétipos representando, indo mais a fundo, também nós temos símbolos. Em toda a nossa humanidade nós temos símbolos, cada sociedade tem a sua mitologia, os seus mitos, as suas histórias, e símbolos que representam esses traços da divindade, que representam modelos arquetípicos. Então isso também é uma imensa base de estudos também, que aí também é uma área que também pode ser explorada, que também há muito conteúdo sobre isso. Então, energias yin e yang estão interagindo, construindo e também destruindo.
essa destruição tem por finalidade, muitas vezes, limpar aquilo que já está dissonante do campo eletromagnético, seja da nossa própria vida, seja da nossa própria vida individual. Isso também acontece a nível mais coletivo, por exemplo, catástrofes, questões, terremotos, também acontece como movimento de limpeza. Não necessariamente porque as pessoas que passaram por isso são seres involuídos ou porque mereciam, mas por um processo de transmutação, de renovação das energias. Muitas vezes nós julgamos uma coisa como uma coisa ruim ou negativa, mas do ponto de vista holístico, que os seres de luz trabalham, eles têm uma visão muito mais aberta da coisa. Então o que é, né? Nós enxergamos só a morte física, o medo da morte, mas nada mais é do que uma mudança, uma passagem. E se a pessoa já cumpriu o que ela deveria cumprir aqui, e de repente acontece um acidente, uma coisa que seja, mas ela já cumpriu a sua missão, ela já morreu feliz, vamos dizer assim, foi feliz, então o universo tem o seu próprio mecanismo, já não era mais o momento dela estar aqui. Então, quando nós falamos de Yin Yang, nós vamos nos abstermos desse tipo de julgamento. Isso é certo, isso é errado. Isso é doloroso, isso não é. Isso é difícil, isso pode ser muito traumático. O universo é muito complexo, então nós nos abstermos desse tipo de julgamento, de interpretar uma coisa como boa ou ruim. Até da guerra, até do conflito, até dos conflitos, Deus está tirando o aprendizado. Há vários filmes que explicam sobre isso que eu estou falando. Mulher Maravilha é um filme que fala bastante sobre a atuação de arquétipos. Então, esses atritos, esses conflitos, por mais que o seu ego não enxergue, você pode achar que é o fim do mundo, que é a devastação, mas o todo também tem os mecanismos. É claro, você vai dizer assim, precisa ser assim? Claro que não. Pode ser de uma forma muito mais sutil, sem precisar criar guerra, sem precisar explorar o outro, dominar o outro, e é por isso que estes trabalhos da expansão da consciência, que é a espiritualidade, se ancora aqui para trazer uma nova forma de interpretar, de chegar à realidade. Então, nesse momento surge a física quântica, surge esses ensinamentos, os ensinamentos dos grandes mestres, para que nós possamos transcender. Embora, como eu falei, que lá atrás a linguagem era passada de uma forma muito mais simples. Jesus tinha linguagem para aquela época. Sócrates tinha uma linguagem que era necessária para as pessoas daquela época. Os seres de luz que estão encarnando aqui, ou seres de luz que estão ajudando do outro lado através de canais, vamos dizer assim, alguns estão lá, mas se comunicam com nós, e outros também vêm mesmo em carne e osso, vamos dizer assim. Mas, de toda forma, o objetivo é nos ajudar. E para eles, para os seres de luz, é necessário haver uma adaptação. Eles têm que baixar, vamos dizer assim, a frequência deles. Não a frequência no sentido evolutivo, mas a frequência no sentido de, para que eles venham na forma física, tem que diminuir, vamos dizer assim, diminuir a frequência de rotação. Então, e trazer todo o trabalho de uma linguagem, de uma maneira que os humanos possam entender. Então nós não estamos jogados. Quanto mais o ser humano escolhe criar guerras, conflitos, problemas, mais seres de luz estarão ancorados, mais canais estarão ancorados. Então não existe destruição. E neste momento de transição planetária, está jorrando esse conhecimento sobre a espiritualidade, esse conhecimento que vai transcender canais, trabalhos novos se ancorando, tecnologias novas, à medida que a humanidade vai se preparando. Então há um progresso, de um jeito ou de outro está tendo um progresso
E o todo também está tirando proveito mesmo dos aspectos quando ainda o homem escolhe a destruição. Quando escolhe criar, quando escolhe criar essa problemática, mas a solução para tudo isso está em andamento. Há arquétipos administrando isso, arquétipos inspirando homens, mulheres, inspirando todos, a que possam chegar na melhor solução. Será um caminho difícil, um caminho que passará por fases turbulentas, mas Deus colocou a centelha dentro de nós, Deus colocou a centelha até nos seres que nós julgamos serem os mais endurecidos, a centelha está lá. E uma vez que a centelha está instalada em cada um de nós, em cada animal, em cada planta, em cada rocha, em cada ser que está em um planeta, em cada forma física, não importa, não existe outro jeito a não ser chegar no todo. Vai chegar de qualquer jeito. A única coisa que pela ignorância e pelo ego no lado inferior pode fazer é atrasar o processo. Somente atrasando o processo. Mas o processo precisa convergir para a individuação, para a iluminação, para a unificação com o todo. É desta forma, porque há um projeto do todo, há um projeto da totalidade. Deus não cria nada imperfeito que não funcione. Então todo o projeto, tudo que Deus criou está perfeitamente administrado. Não tem 0,01% de falha, não, é perfeitamente administrado. É a inteligência suprema e ela sim é perfeita. O nosso ego ainda tem muitas imperfeições, que também fazem parte da unificação, do reconhecimento de quem você é verdadeiramente. E você vai limpando, transmutando, trazendo aquilo em luz, libertando a sombra reprimida e transformando e convertendo em luz. Então, na verdade, também não há uma morte, uma destruição, que há uma integração. As personalidades diferentes no universo, e nós sabemos que personalidades são infinitas, embora nós podemos classificar em signos, números, tipos de personalidade, Jung também fez um estudo sobre isso, tipos psicológicos, mas cada um é cada um na sua individualidade. Cada um é cada um na sua individualidade, mas num nível mais amplo, todos somos um. Mas quando falamos que todos somos um, não quer dizer que perde a individualidade. A individualidade continua. Então, esse atrito, são tantas personalidades, são tantos arquétipos que se interagem no universo, que é isso que vai trazer o crescimento. Vou dar um exemplo bem simples e prático. Existem pessoas que encarnam aqui no planeta para ocuparem posições de poder. E tem outras pessoas que encarnam para trabalharem, por exemplo, com trabalhos mais voltados para a caridade. Arquétipos de curadores, arquétipos de governantes, arquétipos de exploradores, pessoas que vão explorar, que vão conhecer um pouco de cada coisa, de cada aspecto. Pessoas que vão trabalhar com aspectos de energia, de fazer acontecer, pessoas que trabalharão com mais afinco o lado do herói, enfim, é infinito. Essa criação é infinita. Didaticamente falando, nós classificamos em alguns modelos, mas em última análise, cada um é cada um. Como eu já falei em outras palestras, que nós somos um mix, um conjunto de arquétipos e de diferentes traços de personalidade, porém alguns são mais fortes em nós. Alguns marcarão com mais afinco o nosso RG cósmico. Alguns serão mais intensos em nós. Então, tudo está muito bem planejado. Nós devemos honrar quem nós somos verdadeiramente, honrar os nossos próprios arquétipos. E nós vamos falar isso, está em desenvolvimento um novo treinamento que será lançado, que a princípio se chamará Mundo dos Arquétipos. Ainda estou
alinhando, definindo tudo isso. E será um novo treinamento onde nós vamos trabalhar com esses modelos de arquétipos, símbolos, como lidar com esses modelos diferentes de personalidade, trazendo uma melhor aceitação de si mesmo e uma melhor compreensão sobre o outro. Vai ser um curso realmente fantástico, magnífico, um curso onde nós traremos um estudo profundo de si mesmo. Você vai identificar melhor os modelos arquetípicos, os padrões que regem as suas vidas, como escolher os arquétipos de uma forma mais adequada, como se sintonizar com as energias e como reconhecer atributos da fonte da divindade. Então, estou falando isso em primeira mão. Esse será o nosso novo projeto, que é o mundo dos arquétipos. Aí nós vamos também nos aprofundar, nós vamos explorar esse tema de Yin Yang e falar também sobre os diversos modelos dos arquétipos e vários exemplos de manifestação, como que você pode identificar se você tem um traço de um arquétipo ou mais de outro, e você sai do curso, né, com um relatório realmente completo de quem você é, com uma visão realmente muito mais ampla e com muito mais tranquilidade no seu coração, sabendo quem você é verdadeiramente. Então, para a gente fazer uma síntese do que nós passamos hoje, então são os princípios Yin e Yang, né, que são complementares. Então, em um ponto de escuridão, em toda a escuridão há um ponto de luz, e em toda luz, clareza, há um ponto da escuridão. Não existe só guerra. Em um ambiente onde só existe guerra, tem um arquétipo ali atuando para tentar trazer a paz, para tentar ajudar, que vai ajudar a curar os feridos, ajudar. Em momentos em que há pura paz, mas eu não digo exatamente paz aqui, em muita zona de conforto, onde as pessoas não querem crescer, elas se estagnam. Então entra ali um pontinho, né? Começa a entrar também um arquétipo para tirar as pessoas da zona de conforto, porque não pode ficar tudo paradinho. Então é aí que entra o desenvolvimento da mente, o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento tecnológico. Surge porque quando as pessoas saem da zona de conforto e vão desenvolver, vão trabalhar o seu intelecto, então elas também começam a receber informações do todo, e aí tecnologias são desenvolvidas, como os computadores e várias coisas que a nossa humanidade também cresceu. E o que é interessante é que nós vamos começar daqui a um tempo a vivenciar não só uma abertura a ponto tecnológico, que foi esse uso do poder da terceira dimensão. Ele vai continuar, mas ele vai se expandir. E esse poder, ele passa a ser o que eu chamo de poder, um poder apropriado, é um poder que está conectado com o cardíaco. Então, nesse ponto da humanidade, daqui a alguns anos, esse poder vai ser revisto, ele não vai deixar de existir, ele vai ser integrado, que eu falo que não existe destruição, existe integração. Então esse poder vai ser integrado, ele vai estar integrado com o centro cardíaco, porque a gente não pode negar o nosso poder. Se nós negamos o nosso poder, nós não saímos da zona de conforto, nós somos pequenos, ficamos pequenos, não nos mexemos. Então o poder, ele passa a ter um propósito mais elevado. Então aí nós vamos ver o poder sendo utilizado de uma forma para o bem coletivo, de uma forma utilizada para o bem da humanidade. Nós vamos transcender a humanidade como um todo, o nosso planeta vai ser convidado, a frequência vai sendo cada vez mais acelerada e as pessoas sendo cada vez mais convidadas a exercer o poder, porém com o seu cardíaco. Então, quando eu falo aqui de colapsar, da criação da realidade, colapso da função de onda, nós temos que considerar que esse colapso está atrelado a uma expansão, a uma conexão com o seu centro cardíaco, e então vai acontecendo a evolução, vai acontecendo a expansão e uma criação que está beneficiando por toda a humanidade, que é a forma como seres de luz eles trabalham, planejando, trabalhando, interagindo o tempo todo para o nosso melhor e contrabalanceando também
as milhões e bilhões de energias negativas que ainda são criadas. Então, o universo é tão benevolente que há contraparte. Não existe só energia negativa. Tem que ter uma contraparte que está em choque, sim. Então, tudo que vai sair da zona de conforto é um choque, mas é para mexer a estrutura, é para mexer. Então, são duas energias importantes, Yin e Yang, né? Na nossa história, temos os homens representados pelo Yang e as mulheres sendo representadas pelo Yin, né? As mulheres que mesmo nos momentos que a humanidade passou na história, as mulheres que davam o apoio, as mulheres que davam a sustentação para os homens, o apoio emocional, o apoio mental, trazer o sentimento de calma para que possam relaxar um pouco e pensar. O aspecto Yin, ele faz um pouco a pessoa que está só no Yang, ela parar um pouco para pensar, ela raciocinar mais, refletir mais, desenvolver um sentimento, um pensamento mais coletivo, um pensamento mais focado em amparar. E o Yang, ele quer muito fazer, né? O Yang, ele tem muito essa energia de ação, mas não é só essa ação, esse trabalho precisa ser direcionado, ele precisa ser trabalhar também os aspectos interiores. Então entra a energia Yin, é como se fosse cérebro esquerdo e cérebro direito. Então não existe um que é melhor ou que é pior, se o Yin é melhor do que o Yang, não. São necessárias, são complementares. Nós não podemos viver só de energia Yin. Se nós temos só energia Yin, nós ficamos parados numa total zona de conforto. E a só energia Yang, o seu excesso gera conflitos, gera guerras. Então, quando nós trabalhamos com a nossa unificação e a transcendência da quarta para a quinta dimensão e as superiores, nós nos tornamos Yin e Yang. Nós equilibramos essas duas essências em nós e nós temos uma vida muito mais feliz, muito mais saudável, uma vida muito mais próspera, uma vida em total plenitude, com pessoas que são ressonantes com a nossa essência, com pessoas que vão nos ajudar. E há muito trabalho aí sendo feito pela espiritualidade e que nós possamos honrar a esse trabalho, que nós possamos honrar a todo o amor e a toda a dedicação que a espiritualidade está tendo com nós, esse momento tão delicado de mudança vibracional, de mudança de dimensão, e ter a certeza no nosso coração de que nós estamos sendo amparados, nós estamos sendo auxiliados da melhor forma possível. O que os seres de luz me intuem nesse momento é para que nós possamos ter calma no nosso coração, para que nós possamos exercer cada vez mais a compaixão pelos nossos irmãos, ao invés de julgar, criticar, da gente estender um pouco mais a nossa mão no sentido de compreensão, compreender por um olhar do cardíaco, que muitas vezes o ego faz escolhas equivocadas por ignorância, porque ainda não consegue enxergar a totalidade, mas está prestes a enxergar. E nós seremos esses canais, nós seremos partes dessa mudança, nós seremos canais para despertar essas pessoas que ainda estão cegas de uma certa forma, né? Como eu falei, não é nada absoluto, cega, mas prestes a enxergar. Começa a enxergar fagulhas de luz, começa a enxergar. Da escuridão se ilumina, como eu falei, estão na escuridão, mas há um pontinho de luz ali. Por isso que eu falei que o símbolo, a imagem do Yin Yang é muito poderosa e resume um princípio universal, que é o choque dos opostos, mas que ao mesmo tempo se complementam. Então, onde há guerra, há uma fagulha de paz. Nunca se esqueça disso, que tudo está sendo muito bem cuidado e muito bem administrado. Nós não estamos sozinhos aqui no universo. Agradeço a você que acompanhou este vídeo. Não esqueça de curtir, de compartilhar e se sentir no seu coração. Indique para os seus amigos, para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Namastê.